Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema barras carregadas axialmente, que é o tema que está no capítulo 14 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, nos vídeos anteriores nós discutimos o tema de forma ampla, vimos como que nós conseguimos calcular facilmente os deslocamentos em barras carregadas axialmente, então particularmente barras de elementos de barra simples e estruturas compostas por elementos de barra simples. Então a gente consegue fazer essa tarefa bem tranquila, utilizando as definições de tensão normal média e deformação normal média. E através dessas duas definições, nós as acoplamos por meio da lei de Hooke. Então, com isso, a gente sabe que tensão é igual a E epsilon, onde E é o módulo de elasticidade longitudinal. Então, nós utilizamos aqui a definição de tensão normal média e deformação normal média para que a gente consiga calcular esse delta de alongamento, ou mais especificamente dizendo, o deslocamento relativo entre o trecho da barra considerada. Então a gente viu que essa variaçãozinha aqui de comprimento, que no fundo é o deslocamento relativo entre as extremidades, ele pode ser facilmente calculado por meio da integração dessa expressão ao longo do comprimento dx, ou ao longo do comprimento da barra que você esteja interessado em analisar. Tá bom? Então isso aqui dá origem a essa equação, que ela é bem simples de ser analisada, inclusive, que é uma integralzinha de n de x dividido por EA dx, sendo que grande parte dos problemas que nós tratamos no cotidiano da engenharia, essa função aqui da força normal, ela é um número, ela é uma constante. Tá? Isso porque nós utilizamos elementos de barra simples com uma grande frequência em estruturas de treliça, na qual as cargas são aplicadas nos nós, ou no ponto de encontro entre as barras, ou ainda dizendo nas extremidades das barras, o que faz com que a força normal ao longo do comprimento da barra seja constante. Então, muitas vezes, essa integralzinha aqui, ela é simplesmente, se torna uma integral de dx, uma vez que n e a são constantes, então a gente pode tirar para fora da integral. Tá? Então, muitos exercícios a gente consegue resolver os questionamentos e os objetivos do exercício usando a fórmula particularizada desse carinha aqui, que é o NL sobre A, uma vez que essa integral de dx dá o próprio comprimento da barra. É claro que é importante que nós saibamos os deslocamentos nos elementos estruturais para que a gente verifique se a estrutura não se desloca excessivamente, para que esse deslocamento excessivo não impeça a utilização correta da manufatura a qual a estrutura está inserida. No entanto, a gente pode utilizar o conhecimento dos deslocamentos em pontos particulares para que a gente resolva estruturas estaticamente indeterminadas, como nós fizemos no último vídeo, onde nós utilizamos o princípio da superposição dos efeitos para esquematizar ou organizar essa superposição de tal maneira que isso gere um método que nós chamamos de método das forças, que ele nada mais é do que nós fazemos uma superposição de diferentes problemas, de tal maneira que esta superposição permita que a gente introduza uma condição de compatibilidade extra. Claro que essa compatibilidade ela é baseada no deslocamento, e com isso a gente consegue calcular reações de apoio hiperestáticas, ou seja, aquelas reações de apoio que excedem o número de equações de equilíbrio disponíveis para que a gente resolva os problemas. Certo? Então aqui, por exemplo, a gente sabe que essa estrutura ela é hiperestática, mas eu posso remover o impedimento ao deslocamento desse nó, então ele pode se deslocar. Então, se ele pode se deslocar, ele certamente vai se deslocar em decorrência do carregamento externo. E aí depois o que nós fazemos é que nós reaplicamos nesse ponto onde a vinculação foi removida, uma reação de apoio correspondente ao grau de liberdade removido, ou permitido de se deslocar, sendo que essa força adicional, essa força que eu estou chamando aqui de P, que corresponde a esse grau de liberdade que antes estava impedido e que agora passa a ser possível de deslocamento, Então esse cara nada mais é do que a reação do apoio. Então o que nós fazemos é superpor o deslocamento causado pelo carregamento externo com o deslocamento que seria causado por essa força de
de reação do apoio. Né? Então o que acontece? Esse deslocamento delta mais o delta' tem que ser zero, por quê? Porque nesse ponto aqui nós temos um apoio, né? E o apoio impede o deslocamento. Então quando nós superpomos os efeitos, né, nós nada mais, nada menos estamos fazendo do que encontrar a intensidade dessa força reativa que faz, né, com que esse ponto não se desloque. Né? Então nessa situação, essa força aqui ela se torna a própria reação do apoio. Tá bom? Mas se você tiver dúvida sobre isso, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior que nós discutimos aqui com detalhe. Tá bom? O objetivo desse vídeo é incorporar mais um efeito na análise, que é o efeito da temperatura. Tá? Que é um efeito que tem grande importância, né, e que nós devemos cada vez mais levar em consideração nos dimensionamentos e nas nossas análises de comportamento mecânico de sólidos e, consequentemente, de análise estrutural. Por que disso? Né? Por que nós temos que levar em conta, né, ou devemos, pelo menos, levar em conta aí os efeitos de temperatura nas nossas análises? Né? Bom, primeiramente, se você estiver pensando em análises na indústria mecânica em geral, nós sabemos, né, que os motores, né, devido ao seu funcionamento, ele tem, né, uma perda de energia associada à térmica, tá certo? Então, ou seja, os componentes mecânicos que fazem com que o motor funcione, eles irão ser aquecidos durante o funcionamento. Tá? Então, consequentemente, a gente tem que mensurar se essa temperatura que está sendo dissipada aí não vai causar, né, a expansão ou a contração demasiada dos componentes estruturais para que, né, a manufatura ela continue funcionando direitinho. Né? Então, a gente precisa levar em consideração esse efeito. No caso da indústria civil, por exemplo, nós temos que levar em consideração isso aí no dimensionamento das estruturas, porque cada vez mais, né, nós temos percebido, né, mudanças aí de efeitos climáticos que fazem com que, claro, a média da temperatura suba, mas que, além disso, né, o que acontece é que nós estamos observando picos cada vez maiores, né, de ondas de calor e depois de ondas de frio. Tá? Então esse que é o problema, é a amplitude de temperatura. Tá? Porque a amplitude de temperatura, né, então se eu posicionar ou construir uma estrutura em um determinado instante de tempo numa dada temperatura, então ela vai ter uma dada dimensão. Se eu aumentar demasiadamente a temperatura na qual, né, ou a temperatura do ambiente no qual essa estrutura está inserida, ela vai sofrer um processo de dilatação. Né? Então o problema é a amplitude de variação em relação ao instante de tempo ou a temperatura na qual a estrutura foi construída. Tá? Então o fato, né, do clima estar mudando precisa ser levado em conta, né, essa variável aí nas nossas análises de estruturas. Tá bom? Então, para a gente levar em conta isso aí nas barras carregadas axialmente, é muito simples. Né? A gente utiliza uma formulinha aí que a gente já viu lá no ensino médio, né? Muito fácil. Né? Então, a gente sabe que a variação de temperatura, né, ela vai causar em um dado corpo uma expansão ou uma contração, se a variação de temperatura for positiva ou negativa, respectivamente. Né? Então, o que acontece, né, que a gente consegue mensurar isso facilmente, né, através dessa formulinha que lá no ensino médio a gente chamava ela de alfa, L, delta T. Lembra-se disso? Então, a gente tinha uma formulinha, né, temos o alfa, que é o coeficiente de expansão térmica, o L, que é o comprimentozinho do corpo que a gente está analisando, e delta T é a variação de temperatura. Tá? No nosso caso aqui, né, para que a gente seja um pouquinho mais formal, a gente pode usar, né, ao invés de dizer alfa, L, delta T, a gente pode simplesmente dizer que essa variação de comprimento ela é uma integral de alfa, delta T no comprimento. Tá? Então, o delta T ele pode ser uma função, certo, que varia ao longo do comprimento da barra. Tá? Então, não necessariamente esse delta T precisa ser constante, né, ao longo, né, do comprimento da barra. Ele pode ser uma função, né, ou seja, essa variação de temperatura ela pode ser continuamente variável. Tá bom? Então, no caso, né, particular, onde a variação de temperatura ela seja constante ao longo do comprimento da barra, então é tranquilo. Né? Então esses dois caras aqui são constantes, saem para fora da integral, e aí esse cara fica particularizado, né, como alfa, L, delta T, como nós já vimos inclusive lá no ensino médio. Tá? Lembrando sempre que o que? Né, variações delta T negativas, né, ou seja, se eu tiver uma variação de temperatura onde eu parta, né, de uma temperatura maior e no final da análise eu encontro uma temperatura menor, isso causa para a gente uma contração do corpo, tá? Que se resume, ou pelo menos que através dessa equação ela reflete esse comportamento por meio de um deslocamento negativo. Né? Então, se esse ΔT for negativo, né, ou seja, se eu pegar a temperatura inicial menos final, então esse cara aqui ele vai dar negativo,
Então, reflete uma contração. E, por outro lado, né, se essa variação de temperatura for positiva, esse ΔT vai ser positivo e isso reflete para a gente uma expansão. Tá? Tranquilo. Então, isso aí são coisas que nós já vimos anteriormente. Mas o que eu gostaria de destacar aqui também é o seguinte, ó. Se nós analisarmos o efeito de temperatura em estruturas isostáticas, cara, é tranquilaço. Sabe por quê? Porque nas estruturas isostáticas nós não temos introdução de esforços solicitantes extras devido à ação da temperatura. Tá? Você fala, como que isso acontece? Né? Como que nas estruturas isostáticas essa variação de temperatura ela não causa esforços extras? Simples. Considera essa barrinha aqui, engastada livre. Tá bom? Se eu aplicar sobre ela aqui uma variação de temperatura positiva, né, de tal forma que existe uma expansão do corpo, é tranquilo, né? Consigo calcular essa expansão através da formulinha, mas, né, o que eu quero falar para vocês é, imponham aí sobre esse corpo aqui, somatória de forças na horizontal igual a zero, né? Ou seja, vamos impor a condição de equilíbrio. Nesse caso, esse corpo aqui não tem nenhuma força atuante, tá certo? Não tem nenhuma força aqui concentrada ou distribuída ao longo do seu comprimento. Então, antes da aplicação, né, do efeito de temperatura, o corpo está em equilíbrio, somatória de forças em x igual a zero, reação de apoio aqui é zero. Após a aplicação dessa variação de temperatura, a somatória de forças continua sendo zero, porque eu não tenho nenhuma força atuante igual a zero. Tá bom? Tranquilo? Então, esse caso aqui é para ilustrar que em estruturas isostáticas, o fato de eu aplicar uma variação de temperatura não introduz, forças adicionais na nossa estrutura. Então isso é tranquilo, a estrutura simplesmente vai expandir ou contrair de acordo com a variação de temperatura atuante sobre ela. Então, muito tranquilo. No entanto, né, esse mesmo efeito não acontece nas estruturas hiperestáticas. Olha só que curioso. Tá? Se eu pegar essa estrutura aqui, que está ilustrada no canto inferior direito da tela, ela é uma estrutura hiperestática porque ela está aqui, vinculada nos seus dois extremos, o que impede o deslocamento axial dessa barra, tá, em ambos os extremos. Então, o que acontece é que, se na configuração inicial, né, o corpo está sem a atuação de forças nenhuma, como é o caso considerado aí, se eu vier a aplicar, né, uma variação de temperatura positiva nesse corpo, de tal forma que o corpo tende a expandir, o que acontece é que eu vou observar, né, nos apoios forças de compressão. Tá? Porque o corpo tende a expandir, mas os apoios não deixam. Tá? Tranquilo? Então o corpo vai dilatar, né, em função da temperatura, mas os apoios não permitem que o corpo se expanda, então vão existir forças reativas nos extremos que causam esse impedimento. Tá bom? Então é extremamente importante que nós consideremos esse efeito, em especial nas estruturas hiperestáticas. Tá? Tranquilo? Então isso é tão importante, que nós temos aí ilustrado na tela, né, casos de trilhos de trem, né, onde próximos aí à linha, né, férrea, aí houveram, né, próximos aí nessa vegetação e algum tipo de queimada, né, então a queimada faz com que a temperatura aumente, né, a vegetação começa a pegar fogo aí no entorno e dá esse tipo de problema aí, né, ou seja, você tem um aumento de temperatura. Então, o trilho do trem tende a se expandir, tende a alongar, né, na direção longitudinal. Se não tiver uma folga adequada entre o trilho e o outro, o que acontece é que um trilho toca no outro e causa esse acidente, né? Porque os trilhos estão presos aí nessas barras aí de madeira, usualmente, né? Que nós chamamos de dormentes. Os dormentes estão fixos no solo, então não permite que exista esse deslocamento. Então, ou seja, a estrutura se torna hiperestática no momento do toque, e daí temos, né, um colapso, como observado nesse caso aí. Tá? Então, se o efeito que nós vamos considerar ele é importante, devemos, né, claro, levá-lo em conta nas nossas análises, e pelo fato, né, do colapso associado a ele ser usualmente bem caro de ser resolvido. Né? Olha só, quanto custa para reparar, né, no caso desses trilhos de trem. Né? Você tem que interromper a linha, né, inteira. Aí tem que tirar esses trilhos por outro. Não é algo simples de se fazer, sabe? Né? Não é como ir lá trocar um parafuso por outro. Não é simples isso. Não é simples, tá bom? Então vamos resolver um exemplo aqui, para mostrar para vocês como que nós levamos em consideração esse problema, em particular numa estrutura hiperestática. Tá? Então com isso a gente vai resolver mais um exercício via método das forças. E agora, né, um exercício um pouquinho mais complexo, onde temos, né, elementos novos aí, que são temperatura,
forças, né, ó, distribuídas ao longo de elementos de barra simples e também uma mola. Tá? Então isso aí é legal. Né? Então esse exemplo ele é bem bacaninha, que ele é bem completo. Então o que acontece, ó, que nessa estrutura que nós usualmente chamamos de pendural, ele é composto por dois elementos de barra simples, que são os elementos AB, tá? Então esse carinha aqui é um elemento de barra simples, o elemento FE, esse cara também é um elemento de barra simples. Essas duas barras simples aqui, ó, elas estão conectadas por meio de um elemento horizontal, que nessa análise nós vamos assumir que ele seja perfeitamente rígido. Tá? Então o que isso quer dizer? Bom, se o elemento estrutural ele é perfeitamente rígido, quer dizer que ele se desloca sem se deformar. Esse é um ponto importante. Tá? Então o que acontece é que esse carinha aí, ó, ele inicialmente, né, na nossa análise, ele está com o eixo reto e ele assim vai permanecer, tá, devido à atuação aí do deslocamento dessas barras. Ele pode girar, tá, mas ele não se deforma. Então isso quer dizer que o eixo dele, que é reto, vai permanecer reto após, né, a atuação aí do carregamento e efeito de temperatura. As barras simples, ó, desse caso aqui, na barra simples AB, ela está solicitada aqui para um carregamento distribuído de forma paralela ao seu comprimento. E nessa barra B nós temos um efeito de temperatura negativo, um ΔT igual a menos 20 graus. Então isso, batendo o olho na análise, o que a gente já pode saber? Olha, se essa barrinha aqui ela está submetida a um efeito de variação negativa, quer dizer que ela está, devido à temperatura, ela vai estar solicitada a uma contração, né? Ou seja, ela vai tender a diminuir de tamanho, exclusivamente devido à temperatura. Né? Devido ao carregamento, a gente vai ver o que acontece também. Na barrinha FE, nós temos uma variação de temperatura positiva. Então, a variação de temperatura vai tender a causar uma expansão do corpo. Né? Então, com isso, a barrinha vai tender a alongar devido à ação de temperatura. O carregamento ele é composto por um carregamento aqui, ó, linearmente distribuído, sendo que neste extremo aqui, ó, né, ou seja, no ponto E, esse carregamento distribuído vale 3 kN por metro. Tá? Temos aqui, ó, exatamente no meio do comprimento aqui, ó, dessa barra rígida, uma mola. Tá? Então a mola, a rigidez dela vale 50.000 kN por metro. Os parâmetros de rigidez dos elementos de barra simples vale 20.000 kN e o coeficiente de expansão térmica, sabe, dessas barras simples vale 1 vezes 10 a menos 6, né, 1 dividido por grau Celsius. Então essa é a unidade aqui do coeficiente de expansão térmica. Tá? Então, quando a gente bate o olho nessa estrutura, a gente verifica que eu tenho uma reação de apoio aqui no F, né, um RF, uma reação de apoio aqui na mola, tá, devido ao fato, né, da mola transmitir apenas a força axial. E aqui, ó, no ponto A, nós temos também, né, uma força vertical, o RA, certo? Que está associada inclusive aqui à força normal aqui ao longo da barra B, mas temos também poderemos ter uma reação horizontal, uma vez que esse cara aqui ele é um apoio fixo. Tá? Então, ou seja, temos 2, 3, 4, temos 4 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio. Então, verificamos, né, que temos mais reações de apoio do que equações de equilíbrio, dessa forma a estrutura ela é hiperestática. Vamos resolver esse cara aqui, ó, através do método das forças, né? Então vamos utilizar aquela estratégia. Né? Temos 4 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio. Vamos remover uma vinculação, tá? Para que a gente obtenha a estrutura isostática equivalente. E aí, né, calculamos problema zero, né? Consideramos a estrutura isostática equivalente aos carregamentos externos atuantes. Calculamos o deslocamento no ponto onde a vinculação foi removida. Depois, resolvemos o problema 1, no qual nós consideramos também a estrutura isostática equivalente, mas o carregamento externo atuante é composto, né, pela reação de apoio associada à vinculação removida. E aí, né, temos aí o deslocamento do problema 0, o deslocamento do problema 1, superpomos, né, vetorialmente aí esses deslocamentos para que a gente tenha a equação de compatibilidade, e com isso, né, a gente obtém, né, a intensidade dessa reação de apoio hiperestática, e daí a estrutura se torna isostática, podemos resolvê-la, né, utilizando aí apenas as equações de equilíbrio. Tá bom? Então eu aqui, ó, na minha solução, eu vou optar por remover aqui, ó, a vinculação do nó D, tá bom? Mas o que vocês podem fazer em casa depois ao invés de remover a vinculação aqui, ó, do nó D, vocês podem remover a vinculação associada ao deslocamento vertical do nó F ou mesmo do nó A, ou seja, não tem uma única maneira de se resolver esse exercício, não tem um único caminho para se resolver esse exercício, tá bom?
Então é legal que no final do vídeo vocês vão ter os resultados, né, da força da mola, etc. Depois vocês podem para treinar, né? Utilizem caminhos alternativos aí, né, ou seja, removam a vinculação em pontos diferentes para ver se no final, né, vocês chegam no mesmo valor de força da mola. Então vamos resolver o problema zero. Olha, o problema zero, como eu já mencionei, né, ele vai ser composto por quem? Pela estrutura isostática equivalente, né, a qual é obtida através da remoção, né, de vínculos em número igual ao número de reações hiperestáticas. E além disso, né, sobre essa estrutura isostática equivalente, nós consideramos, né, no problema zero todos os carregamentos externos atuantes. Então, com base nessa configuração, qual que é o objetivo do problema zero? O objetivo do problema zero e dos demais problemas é sempre o mesmo. É calcular o deslocamento no ponto onde a vinculação foi removida. Tá? Esse é o objetivo sempre. Então, nesse caso, a gente considera, né, como carregamento externo as forças atuantes, né, então forças distribuídas aqui, e a temperatura ela entra também como carregamento externo. Tá? Então, nós temos o carregamento mecânico associado às forças e temos o carregamento térmico, tá, associado a esses carinhas aqui, essas variações de temperatura. Tá bom? Então, como eu já mencionei, né, a gente obteve aqui a estrutura isostática equivalente através da remoção, tá, da vinculação do nó D. Então, essa estrutura aqui, ó, ela tem número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio, resolvemos ela fácil. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, somatória de forças em x igual a zero, né, vamos calcular as reações de apoio através da imposição das equações de equilíbrio de corpo rígido. Então, isso aqui mostra para mim que o HA é igual a zero. Somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui o RF vezes 6, que é esse comprimento todo. Né? Então, temos a contribuição de momento associado ao RF. Temos também, ó, a contribuição de momento associada a essa carga linearmente distribuída. Tá? Olha só que legal. Então, como que eu faço para calcular a contribuição de momento dele? Olha, a gente pega aqui, né, ó, o 3, que é a intensidade do carregamento nesse ponto aqui, ó, vezes esse comprimento, né, que é 6 metros, mas nós temos que dividir por 2 aqui. Ó, tá? Então, você fala para mim, mas por que eu tenho que dividir por 2 nesse carinha aqui? Ó, o 3 vezes o 6, que é o comprimento dividido por 2. Olha, eu estou calculando aqui a força equivalente associado a esse carregamento distribuído. Tá? Então, se você lembra da definição, né, da determinação da força equivalente, né, basta que a gente integre no comprimento, né, a função que descreve a carga, né, o carregamento distribuído no comprimento que a gente quer, né, ou no comprimento que ele atua. Então, o que acontece é que esse carinha aí, como ele é um triangular, né, ó, essa integral nada mais, nada menos vai resultar para a gente do que a área debaixo dessa curva, tá bom? Então, por isso que eu preciso dividir por 2, tá? Então, porque é um triângulo, né? Tranquilo? Então, só para fazer um comparativo aí, para vocês gravarem, de que isso aqui não é complicado, a gente trabalha muito com cargas distribuídas de forma constante, né? Então, como que a gente faz lá no caso constante? Era simplesmente, né, pegava a intensidade da carga e multiplicava pelo comprimento no qual ela estava distribuída, né? Porque era se a gente analisar em termos de área, né, um negócio retangular, né? A carga ela é distribuída de forma constante. No caso, né, ó, de um triângulo, né, eu preciso de dois triângulos aqui aplicados para eu formar uma área com uma carga distribuída de forma constante. Né, ó. Então, se eu pegar uma área de um retângulo, tá, eu preciso colocar 2 triângulos aí para formar a área desse retângulo. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, por isso que a gente divide por 2 aqui. Ó. Tá bom? Que eu estou calculando a área debaixo dessa curvinha aqui. Ó. Tá certo? E aí, ó, nós temos que multiplicar também, ó, pelo braço de alavanca, né, ou pela distância entre o ponto de aplicação dessa força equivalente associado ao carregamento distribuído até, né, o ponto ou o eixo no qual eu estou somando momentos. Nesse caso, nós já sabemos, né, ó, que o centro de gravidade de um triângulo está a 1/3 da base. Concorda comigo? Certo? Então, se eu estou somando momentos em relação ao ponto A, então a força ela vai estar mais ou menos por aqui, né? Então a distância desse ponto aqui, onde a força equivalente associada a esse carregamento atua até o eixo no qual eu estou somando momentos, ele é 2/3 desse comprimento grandão aqui, ó, 2/3 de 6. Tá certo? Tranquilo até aqui? Facinho, né? Então os sinais mais e menos aqui, ó, associados a essas componentes, nada mais, nada menos vem da regra da mão direita, né? Então, você verifica aí para onde o seu polegar aponta, né? Faz a regra da mão direita aí, colocando a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão, né, no sentido do ponto de aplicação da força para o eixo em torno do qual eu estou somando momentos, né? Faz a regra da mão direita para onde o seu polegar apontar, é o sentido do vetor momento. Né? Então, o momento devido ao RF ele é positivo, né? O vetor
momento e o seu polegar sai para fora do plano da tela, enquanto, né, a componente de momento associada a essa carga linearmente variável, ele entra, né, no plano da tela, tá certo? Então, quando a gente faz, né, esse equilíbrio de momentos, a gente descobre, né, que o RF vale 6 kN, e aí, somatória de forças em Y é igual a zero, então eu terei RA menos, né, a força equivalente associada a esse carregamento distribuído, né, que nada mais é do que a área debaixo dessa curva, que é 3 vezes 6 sobre 2, e mais o RF, que é 6 igual a zero. Então concluímos que o RA vale 3, certo? Então olha só que legal, já temos, né, as intensidades das reações de apoio. Então o que vamos ter que fazer é traçar, né, o diagrama de momento para essa barra, traçar o diagrama de momento para essa outra, calcular, né, o quanto que esse ponto B e o ponto E deslocam-se em função do carregamento e depois em função da temperatura. E com isso, né, a gente calcula, né, quais são os pontos, né, os pontos deslocados de B e E. E aí, basta que a gente faça, né, aquela semelhançazinha de triângulos para a gente descobrir quanto que vale o deslocamento do ponto C e o problema zero está resolvido. Tá bom? Então vamos lá. Se nós pegarmos a barra B, então olha só que tranquilo. Já descobrimos que a reação A ela vale 3 kN. Tá certo? Muito tranquilo. Então olha só. Sabemos que aqui vale 3, sabemos que nessa barra atua, né, uma carga distribuída de 2 kN por metro. Devemos saber aqui, ó, quanto que vale, né, a força axial no extremo B da barra, para que com isso, né, a gente descubra, né, quanto que vale a força normal aqui, e daí a gente traça o diagrama de força normal. Olha só que legal. Devido à relação diferencial, né, da força normal, a gente sabe que o dN dx é igual a menos P de x. Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, ó, que se existe, né, ó, um P de x que é constante, nesse caso, né, então qual deve ser o nzinho que eu derivo que me dá uma constante? Né? Ou seja, qual a função que eu derivo que me dá uma constante? É um cara linear, tá certo? Então, se eu derivar uma função linear, eu retorno, ou obtenho, né, dessa derivação aí um cara constante. Tá? Então, olha só, dessa relação, né, ó, se o meu dN de x dx ele tem que ser igual a um número, a uma constante, então nós sabemos que a variação da força normal tem que ser linear. Então, se nós impusermos sobre esse corpinho aqui, ó, somatória de forças y é igual a zero, então eu vou ter 3 para cima, menos 2 vezes 2, que é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído constante, mais o n igual a zero. Então, nosso n aqui ele dá 1 kN. Então, se esse cara aqui, né, ó, ele está saindo da barra, então ele é uma tração, enquanto que esse cara aqui, se ele está convergindo, né, para a barra, ele é uma compressão. Né? Então ele deu o sinal positivo, então quer dizer que o sentido que eu arbitrei para ele de fato é esse mesmo. Então essa força normal no extremo B ele é de compressão. Então se eu já sei que a variação da força normal é linear, então basta que eu conheça, né, o valor da força normal em 2 pontos. Né? Então já sei que aqui vale 3 de tração, aqui vale 1 de compressão, só ligar os pontos, né, e pronto, acabou. Tranquilo? Então, uma coisa que é interessante, que a gente notar aqui, ó, que desse ponto aqui, ó, até o ponto onde a força normal é zero, né, ou seja, da extremidade superior até esse ponto onde a força normal é zero, essa força normal tende a alongar a barra, tá certo? Já nesse trecho inferior aqui, ó, da força normal zero até o ponto B, né, onde o esforço normal é negativo, né, esse esforço normal negativo tende a comprimir a barra. Agora, o que nós temos que descobrir é, nesse balanço aí, ó, onde parte da barra está sendo alongada e parte está sendo comprimida, será que no final das contas, né, o ponto B, será que ele vai descer ou ele vai subir? Então é isso que a gente vai analisar agora. Né? Então vamos calcular aí a equação do deslocamento para ele. E para isso, né, ó, como a força normal ela não é constante, a gente já viu que ela é uma função linear, a gente precisa obter, né, uma equaçãozinha que descreve ela, e que é muito simples. Né, ó. Essa equação eu até escrevi ela aqui embaixo, né, ó. A equação que descreve esse carinha aqui, né, eu escrevi ela como 3 menos 2x, tá? Porque é uma reta, então quando x é 0, então a força dá 3, e quando o x dá 4, né, então a força normal dá menos 1, tá bom? Então eu optei por descrever essa força normal de cima para baixo, tá? Mas como na equação de deslocamento o que importa é o n de x, né, você poderia escrever esse cara também como menos 1 mais 2x, tá? Não tem problema nenhum, ou seja, colocar a origem aqui embaixo, não tem problema nenhum. Tá? Uma vez que, né, isso não tem problema pelo fato do deslocamento calculado, ele é um deslocamento relativo, né? É o deslocamento de uma extremidade em relação à outra. Então, tanto faz, né? Você escolher a sua origem aqui em cima ou a sua origem aqui embaixo,
para calcular esse deslocamento. Tá? O resultado final ele dá o mesmo. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Então para a gente calcular, né, esse deslocamento aqui, ó, devido à força, tá? A força normal, até coloquei um delta de F aqui, ó, basta que a gente integre, né, o n de x dividido por EA dx. Tá? Então o nosso n de x é aquela funçãozinha que a gente determinou no slide anterior. Então integra ele bonitinho, tarará, a gente vai descobrir, né, que o deslocamento ele é positivo. Tá bom? Então se ele é um deslocamento positivo, isso indica o quê? Que a barra sofreu uma expansão, tá? O que é importante. Tá? Agora, dá uma olhada, até coloquei a figurinha aqui embaixo. Ó. Se a barra está presa aqui, ó, no ponto A, e devido à força normal ela sofreu uma expansão, então você concorda comigo que o ponto B ele desce? Tá? Se aqui em cima não pode deslocar e a barra ela sofre uma expansão, então quer dizer que o ponto B ele tem que descer. Tá, ok? Então esse deslocamento calculado aqui, ó, de 1 vezes 10 a menos 4, se ele é positivo, então positivo está associado a uma expansão, pelas condições de vinculação da barrinha, ele tem que descer. Tá? Então, essa setinha aqui indica que esse ponto desce. Tá bom? Já, agora, devido, né, o deslocamento associado à variação de temperatura, então temos um ΔB associado aqui à variação de temperatura, então a gente pega aqui o alfa L ΔT, então a gente descobre, né, que devido à variação de temperatura, o deslocamento ele vai dar menos 4, 10 a menos 5, tá? Então, se foi menos, isso indica uma contração, ou seja, a barra diminuiu de tamanho devido à ação de temperatura. Tá? Então, de novo, né, olhando aqui as condições de vinculação dela. Se ela está presa aqui em cima, esse ponto A não mexe, né, ele não pode deslocar porque ele está vinculado, e devido à temperatura isso sofreu, a gente mostrou, né, que essa barra sofreu uma contração, então quer dizer que esse ponto B sobe. Tá bom? Porque a barra, se ela contraiu, ela diminuiu de tamanho. Tá bom? Então, por isso que ela tem uma setinha para cima aqui, ó, indicando que devido à temperatura, o ponto B sobe. Tá certo? Então, agora o que a gente tem que fazer é fazer uma somatória vetorial desses deslocamentos. Né? A gente vê a força, devido à força normal, a barra expande, né? E devido à temperatura, a barra contrai. Mas quando eu superponho esses deslocamentos, será que acontece? Será que o ponto B sobe ou o ponto B desce? Tá? Então, vamos fazer essa somatória vetorial aqui, né, dos deslocamentos. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 10 a menos 4 para baixo, né, associado à força, menos 4, 10 a menos 5 para cima, tá, devido à temperatura. E aí, superpondo esses efeitos, a gente descobre que o ponto B ele desloca de 6, 10 a menos 5 para baixo. Tá? Uma vez que é em módulo, né, esse deslocamento aqui, devido à força, é maior do que o deslocamento associado à temperatura. Tá bom? Então, esse pontinho aqui, superpondo os dois efeitos, ele é 6, 10 a menos 5 para baixo. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo? Vamos fazer a análise para outra barrinha. Então, para outra barrinha, inclusive, mais simples, né? Porque a gente não tem força distribuída axialmente na barra. Então, isso indica para a gente, né, que essa barrinha ela vai ter força normal constante ao longo do seu comprimento. Então, olha só que fácil. Né? Já sabemos que a reação do ponto F, aquele que nós chamamos de RF, né? Ele vale 6 kN para cima, então para que tenha equilíbrio, a força normal aqui, ó, no extremo E tem que ser também 6. Tá? Então, como não temos, né, nenhuma força distribuída axialmente na barra, já concluímos que a força normal tem que ser constante, então esse cara tem que ser igual a esse de baixo. Então, fácil, né? Ó. Então, beleza. Então, como que a gente faz para calcular esse carinha aqui? Pegamos a força normal vezes L dividido por EA, né, sendo que esse A já foi dado lá no problema. Então, fazendo a continha, descobrimos, né, que esse deslocamento no ponto E, tá, dessa barrinha aqui, ó, devido à força, ele é 6, 10 a menos 4 metros para baixo. Né? Então, você fala, mas como você concluiu que esse cara aqui, esse deslocamento do ponto E para baixo? Olha, a gente já viu, ó, que esse deslocamento aqui ele é positivo. Tá? Então, se ele é positivo, ele está associado a uma expansão da barra. Se essa barra está presa aqui, ó, no ponto F, então, ou seja, esse ponto F não mexe, e além disso, né, a barra sofre uma expansão, então esse ponto ele só pode ir para baixo, não tem como. Tá bom? Tranquilo? Devido à temperatura, né, devido ao ΔT, é também facinho, né? A gente usa lá o alfa L ΔT. Então sabemos que o alfa é 1, 10 a menos 6, o L vale 2, e a variação de temperatura naquela barra, ela vale 10 graus positivo. Então fazemos a continha, descobrimos, né, que esse deslocamento aqui ele é 2, 10 a menos 5 metros. Tá? E, de novo, ele é positivo, então isso aí, né, para essa situação, indica que é um deslocamento para baixo. Tá? Por quê? Mesma situação, ó, o F aqui ele está preso, e devido à temperatura, né, como o sinal é positivo, isso indica uma expansão, então se é uma expansão, a barra cresce de tamanho,
Então, se ele cresce de tamanho, se o ponto F está preso, então esse ponto E tem que descer, não tem como. Tá bom? Então, uma vez calculados, né, a contribuição de deslocamento devido à força e à temperatura, vamos superpor vetorialmente esses deslocamentos, né, ou somar vetorialmente esses deslocamentos. Então, somando, a gente descobre, né, que o ponto ele vai se deslocar de 6,2 10 a menos 4 para baixo. Tá? Bem tranquilo. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, se nós já sabemos agora qual é o deslocamento do ponto B e qual é o deslocamento do ponto E, podemos calcular o deslocamento do ponto C, ó, aqui, ó, tá? Aqui exatamente no meio da barra, que é o ponto de conexão da mola com a barra rígida. E para a gente fazer isso aí, né, ó, é muito tranquilo, tá bom? Já sabemos que o ΔB é 6 10 a menos 5 para baixo, o E, no ponto E, o deslocamento é 6,2 10 a menos 4 para baixo. Então, ó, aqui no meio da barra, o que a gente faz? Ó, ou você pode fazer uma semelhança de triângulos, né? Ou então pode fazer que nem eu fiz aqui, que é mais simples até. Faz uma média. Tá? Que a gente sabe que se esse cara aqui ele é reto, né? Ou seja, essa barra em escura aqui é a barra rígida, ou seja, ela desloca-se sem se deformar. Então, se o eixo dela é reto, vai permanecer reto. Tá bom? Então, o deslocamento aqui no meio é a média dos dois deslocamentos, né? Uma vez que essa interpolação é reta. Tá bom? Então, eu enfatizo, né, que isso aqui é possível de ser feito porque a barra ela é perfeitamente rígida e nós estamos assumindo, né, que esse deslocamento ele é muito pequeno. Então, ou seja, as estruturas estão submetidas ao regime de pequenos deslocamentos de tal forma que os deslocamentos existam, né, a gente assume que eles existam, mas que eles são tão pequenos que nós podemos impor, né, o equilíbrio na configuração indeslocada. Então, por isso que a gente pode fazer assumir, né, essa configuração deslocada para a barra rígida. Então, a gente pode desprezar aí, tá? Esse encurtamento devido a esse deslocamento aí da barra rígida, tá bom? Tranquilo? Então o deslocamento aqui, ó, do ponto C, tá, que pertence à barra rígida, ele é 3,4 10 a menos 4 metros para baixo, tá bom? Mas uma coisa, ó, que nós devemos enfatizar é que esse deslocamento do ponto C, ele é igual ao deslocamento da extremidade D da mola, tá? Porque eu quero calcular o deslocamento lá na extremidade D da mola, né? Porque foi lá que eu removi vinculação. No entanto, no problema zero, a mola ela não tem nenhuma força atuante sobre ela, né? Então, da lei da molinha lá, né? F igual a K delta, se o F é zero, então o deslocamento tem que ser zero, né? Porque o K ele é diferente de zero, tá bom? Então, né, para o problema zero, o deslocamento do ponto C ele é igual ao deslocamento lá do ponto D, que é a extremidade da mola, que é o ponto onde eu removi a vinculação, tá certo? Então, esse deslocamento aqui, ó, que nós obtivemos, o deslocamento do ponto C ele é igual ao deslocamento zero, né? Ou seja, o deslocamento alvo do problema zero, que é 3,4 10 a menos 4 metros para baixo. Tá bom? Então, com isso, já resolvemos o problema zero. Vamos resolver o problema 1. Tá? E o problema 1 ele envolve quem? Ele envolve a estrutura isostática equivalente, só que nós vamos considerar como carregamento externo atuante, né, a reação de apoio, tá, associada ao grau de liberdade vinculado, tá, e que eu removi. Então, para eu transformar a estrutura hiperestática numa estrutura isostática equivalente, lembra que a gente tinha removido a vinculação do nó D? E que essa vinculação ele era um apoio móvel, né, que impedia o deslocamento vertical da mola. Tá, então, no problema 1, eu vou considerar a estrutura isostática equivalente, mas, né, como carregamento externo atuante, eu vou considerar, né, a força reativa associada à vinculação que eu removi, né, que foi a vinculação associada ao impedimento vertical do nó. O impedimento ao deslocamento vertical do nó, melhor dizendo, tá bom? Então, beleza, eu vou chamar essa força aqui no exercício ó, de FM, tá, para ser força da mola. Então, isso aqui não tem nada a ver com música a princípio, tá bom? Então, é simplesmente para indicar a força da mola, né, então fica mais fácil aí da gente resolver. Então, se esse corpo aqui, né, ó, ele envolve a estrutura isostática equivalente, então eu consigo analisar ele utilizando somente as equações de equilíbrio de corpo rígido. Tá? Então, vamos lá. Somatória de forças em x igual a zero, então eu vou obter aqui que o H é zero. Somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, então temos aqui o RF vezes 6, mais força da mola vezes 3, então com isso a gente descobre que o RF ele é menos F da mola sobre 2. Então esse sinal negativo aqui, ele nada mais, nada menos indica para a gente que o sentido que eu arbitrei inicialmente não é o sentido correto, o sentido correto dele é força, né, vertical para baixo, tá bom? Só isso que ele indica para a gente. E depois fazemos, né, a somatória de forças em Y igual a zero, então temos RA mais a força da mola menos a força da mola sobre 2, e com isso
né, descobrimos que o RA vale menos força da mola sobre 2. Então, mesma situação. Né? O RA, o sentido correto dele não é vertical para cima, mas sim vertical para baixo. Tá bom? Tranquilo? Então, olha só que legal. Né? Se essas duas reações aqui, o RA e o RF, né, eles possuem, né, módulos iguais e sentidos também iguais, né? Então, isso indica para a gente, ó, que é tanto, né, ó, a barrinha FE quanto a barra AB, elas se deslocarão conjuntamente ou de forma igual. Tá? Por quê? Porque a força normal nelas é igual, né, e também a rigidez delas são iguais. Né? O EA, eles são iguais para as duas barras. Tá bom? Então, uma vez, né, eu posso escolher qualquer uma das barras para calcular o deslocamento, porque eu sei que essa barra rígida, né, ó, se o ponto B e o ponto E se deslocam iguais, né, porque essas barras aqui, primeiro, têm comprimentos iguais, rigidezes iguais, estão solicitadas a forças normais iguais, então quer dizer que essa barra aqui, ela simplesmente, né, vai deslocar com o eixo reto. Né, ela vai simplesmente, nesse caso aqui, subir, como a gente vai concluir aqui na sequência. Tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, a barrinha EF, tá, que nesse caso, para esse problema 1, ele é igual à barrinha AB, tá, dá a mesma coisa. A gente vai descobrir, ó, tá, primeiro, né, que em cima aqui a força atuante é a força da mola sobre 2, que são as reações de apoio como nós determinamos anteriormente. Se, né, ó, o carregamento aqui distribuído ele é zero, como a gente observou, então pela relação diferencial, a força normal ela é constante, né, ao longo do comprimento da barra. Tá? Então, se é constante, basta que eu conheça, né, o valor dela ou aqui em cima ou aqui embaixo para resolver o problema. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o N tem que ser igual também à força da mola sobre 2 para que a somatória das forças em Y dê zero e a barrinha esteja em equilíbrio. Então, como, né, essa força aqui ela tende a entrar na barra, né, comprimir a barra, o sinal obtido aqui para a força normal é negativo. Tá bom? Então, ó, se a força normal, né, ela retorna uma função constante, então muito tranquilo integrar a equação do deslocamento. Né? Então isso aqui vai dar simplesmente, né, ó, força normal sobre 2, né, que é o valor do N de x, vezes o comprimento, que é 2, dividido pelo EA dessa barrinha, né, que é 20.000 kilonewtons. Tá bom? Então quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que o deslocamento, ó, tanto do ponto B quanto do ponto E, né, uma vez que essas duas barras aqui, para esse problema, vão possuir comportamentos mecânicos iguais, ele é menos 5, 10 a menos 5, força da mola, metros, né, para cima. Tá? Por que eu concluí que esse deslocamento ele é para cima? Pelo sinal aqui. Ó. Então, tanto a barra AB quanto a barra FE, elas estão presas na sua parte superior. Tá? Então, essa barra AB está presa em a barra FE está presa em F. Tá bom? Então, se essas barras estão comprimidas, né, olha só o sinal da força normal aqui. Ó. Então, isso indica, né, que uma compressão causa um encurtamento da barra. Tá? Isso aqui se traduz pelo sinal negativo obtido por deslocamento. Então, se a barra AB ela encurta e ela está presa em A, então quer dizer que esse ponto B sobe. A mesma coisa vale para o FE. Né? Se ela está presa aqui em cima, submetida a uma força de compressão, né, uma força normal de compressão, então isso indica que essa barra vai, né, diminuir de tamanho. Se ela está presa em F, então o ponto E ele tem que subir, não tem como. Tá? Então por isso que a gente conclui, né, que esse deslocamento aqui, né, ele é para cima. Se a barra aqui horizontal é rígida e o ponto B e o ponto E deslocam-se de igual magnitude para cima, então a gente conclui, né, que no ponto C, né, o deslocamento ele é igual ao deslocamento do ponto B, que é igual ao deslocamento do ponto E. Tá? Uma vez, né, que a barra rígida ela permanece com o seu eixo reto. Ela pode girar, como eu já mencionei, mas sempre o eixo dela ela vai permanecer reto, independente da configuração, né, indeformada ou deslocada. Tá certo? Então, para a gente descobrir agora qual é o deslocamento do ponto D, tá, nós precisamos somar ainda a esse deslocamentozinho aqui, ó, tá, tanto o deslocamento do ponto B igual ao deslocamento do ponto E, que ele é igual ao deslocamento do ponto C, nós temos que somar a ele o encurtamento da mola devido, né, à ação da força Fm. Tá? Então, para isso é muito tranquilo. Ó. Já sabemos que, né, na extremidade inferior atua a força da mola. Tá? Então, aqui em cima, para que exista o equilíbrio, né, precisa existir uma força normal de igual magnitude. Tá? Então, aqui, a força normal que ele é também igual a Fm. Então, aí é só usar a equaçãozinha, né, da mola. Né? Então, F é igual a K delta. Então, com isso a gente consegue calcular o delta, que é o encurtamento da mola nesse caso,
ele vai ser igual a menos Fm dividido por 50.000, que foi o dado de entrada do problema. Então, esse deslocamento aqui ele vai ser menos 2 vezes 10 a menos 5, força da mola metros, também para cima. Tá? Então, de novo, ó, o sinal que vem aqui ó, indica, né, que a mola está comprimida. Tá? Então, se a mola está comprimida, quer dizer que ela encurta. Se essa mola está presa na barra rígida no seu ponto C, então quer dizer que, bom, se esse cara aqui está preso no ponto C, quer dizer que ele não se desloca. Tá? Ou seja, ou pelo menos ele se desloca em função do deslocamento da barra rígida, mas ele sozinho não anda. Tá? Então, nesse caso aqui, esse deslocamento relativo calculado é da extremidade D em relação à extremidade C. Como é um encurtamento, né, ó, a força aplicada aqui é uma força de compressão, então quer dizer que esse pontinho tem que subir. Tá bom? Pelo fato da mola encurtar. Tranquilo? Então, dessa maneira, ó, nós conseguimos calcular, né, qual é o deslocamento do ponto C no problema 1, superpondo o deslocamento aqui ó, do ponto C, que nós já determinamos anteriormente, que é uma função do deslocamento do ponto B e também do ponto E, que nesse caso são iguais, né, para o problema 1. Então, essa barra rígida ela sobe uniformemente para cima. E aí superpomos ao encurtamento da própria mola. Né? Tranquilo? Então, com isso, a gente já descobriu, né, que o deslocamento no ponto C ele é 5, 10 a menos 5 para cima. Superpomos vetorialmente esses deslocamentos. Né? Então, somamos a ele esse 2, 10 a menos 5 força da mola. Né? Então, o resultado dele aqui é ΔI igual a 7, 10 a menos 5 força da mola para cima. Tá bom? Então, esse ponto aqui, ó, o ponto dele se desloca para cima. Tá? De intensidade igual a 7, 10 a menos 5 força da mola. Tá bom? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção antes da gente partir agora, né, para a imposição da condição de compatibilidade, é que toda vez que aparecer uma mola no problema, não se assustem. Tá bom? Olha só como que é tranquilo. Ó, dê uma olhadinha aqui ó, na equação da força da mola, da equação né, da mola. F é igual a K delta, concorda? Então eu poderia dizer né, ó, que o delta, como está mostrado aqui, ele é a força da mola dividido por K. Concorda? Então, ó, se a gente parar para olhar ou analisar a equação do deslocamento da barra simples, ó, olha só, o deslocamento não é NL sobre A, concorda? Se eu escrever esse cara aqui ó, de uma maneira mais conveniente, ó, como N igual a EA sobre L vezes o deslocamento, você concorda que a barra simples nada mais é do que uma mola, onde o K ele é o EA sobre L. Tá? Então, assim, muitas vezes, né, nós professores fazemos graça mesmo, né, nos exercícios colocando uma mola, mas não com o objetivo de ser bonitinho, sabe? O objetivo é chamar a atenção de vocês para esse fato, de que a mola, ela nada mais é né, do que um elemento de barra simples, cujo K, né, cujo valor da rigidez ele é o EA sobre L. Então isso é interessante, inclusive, né, se vocês forem modelar em softwares de análise comercial de estruturas, né, então, beleza, se aparecer uma mola lá, não tem problema nenhum, né? Cria estrutura, etc. E no lugar da mola você faz o quê? Põe um elemento de barra simples. Tá? E aí você ajusta o parâmetro de rigidez, né? O EA sobre L, para ser igual né? ao K da mola associado. Tá? Então, não se preocupe, é muito tranquilo ter a mola aí. Tá bom? A mola não tem nada de novo do que nós já estudamos anteriormente. Então, bom, vamos impor agora né, a condição de compatibilidade. Né? Vamos somar o deslocamento obtido no problema 0 com o deslocamento obtido no problema 1. E lembrando né, ó, que essa somatória ela é vetorial, não se esqueçam disso. Tá? Então, a gente tem que somar os sentidos dos deslocamentos né, de forma adequada, somar os vetores de deslocamento de forma adequada. Então, a gente tinha descoberto né, ó, que no problema 0 o deslocamento do ponto D ele é 3,410 a menos 4 para baixo, lembra lá? Depois volta lá no vídeo e lembra. Né, mais o deslocamento de 710 a menos 5 FM, que foi o deslocamento para cima, lembra lá? Né? Então, por isso que eles têm sinais opostos aqui, porque eles têm né, os sentidos diferentes. Né? Esse primeiro é para baixo e esse segundo aqui é um deslocamento para cima. Tá bom? Então, com isso, né, a gente descobre que a força na mola ele é 4,857 kN. Tá? Que é o que nós queríamos descobrir né, nessa análise. Tá bom? Então, ó, o que eu sugiro que vocês façam? Né? Ó, refaçam esse exercício aqui, ó, mas ao invés de remover a vinculação do ponto D, remove, por exemplo, a vinculação do ponto F. Tá? E refaz a análise. E depois né, que vocês descobrirem qual é a reação lá no ponto F, né, imponham o equilíbrio utilizando as equações de equilíbrio de corpo rígido para descobrir né, e checar se a força da mola obtida de fato é esse mesmo.
Tá? Então, ou seja, o exercício ele tem diferentes caminhos que podem ser utilizados para resolver o problema, e isso, né, deixa para vocês que querem praticar um pouquinho e amadurecer esse conteúdo, mecanismos, né, de treinar. Tudo bem? Então, para a gente encerrar o vídeo, né, o que a gente viu hoje? Né? O que tem de novo nesse vídeo em relação ao que a gente viu antes? Tem os efeitos de temperatura. Tá? Então, bom, efeitos de temperatura vocês já viram lá do ensino médio, então vocês já sabem como calcular. Mas o que a gente tem de novidade é incorporar, tá, os efeitos de temperatura na análise de estruturas hiperestáticas. Tá? Então a gente viu como que a gente acopla, né, os efeitos de temperatura ao método das forças na análise das estruturas hiperestáticas, que a gente viu que é muito tranquilo. Né? O carregamento térmico ele entra como carregamento mesmo, né, no problema, assim como o carregamento mecânico. E aí a gente consegue calcular, né, o efeito dele, né, o alongamento ou encurtamento que o carregamento térmico causa. Tá bom? Então o que eu vou pedir para vocês é que vocês leiam a apostila, leiam o capítulo 14, né, para consolidar e amadurecer esses conceitos. E além disso, né, resolvam os exercícios da lista, tá, para que vocês pratiquem bastante esse conteúdo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço.